O Giro do Jornal Positivo tem recebido muitas participações. Muitas pessoas têm entrado em contato conosco através do nosso WhatsApp e também através das nossas redes sociais, fazendo inúmeras perguntas com relação ao INSS. Todos os dias são novas notícias, novas informações, e isso vai acumulando na mente das pessoas e surgem inúmeras dúvidas. Acho que por isso tanta interação com a gente, tanta participação das pessoas com o Jornal Positivo. Para responder algumas perguntas, para tirar algumas dúvidas, nós entramos em contato com a doutora Mara Marques, de Brasília. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Hélio Bernardes, ex-presidente da Cefaz Brasília, que foi quem nos indicou a doutora para que ela pudesse nos conceder essa entrevista, para que ela pudesse participar aqui do Giro do Jornal Positivo, para esse bate-papo extremamente instrutivo. Doutora, é uma satisfação tê-la aqui com a gente. Tudo bem com a senhora? Como é que está Brasília? Muita chuva, muito sol? Oi, Washington. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo para poder esclarecer algumas dúvidas com relação ao INSS, aos benefícios previdenciários. É muito importante a sociedade ter clareza sobre os seus direitos e eu me sinto muito honrada de estar aqui no Jornal Positivo falando sobre esse tema que é de suma importância. Muito obrigada. Então, eu hoje estou no Rio de Janeiro. Eu tenho escritório tanto em Brasília como no Rio de Janeiro. Atualmente eu estou morando no Rio e semana que vem já estarei lá em Brasília. Lá em Brasília eu não sei como está o tempo. No escritório do Rio, viu? Estou no Rio, estou no escritório do Rio, Rio Capital. Aqui tá oscilando muito, fica frio, chove, ontem estava um calor danado. Hoje o tempo já fechou um pouquinho, mas não tá frio, tá muito calor. Aqui no interior, doutora, nós falamos de Pires do Rio, né? A sede do Jornal Positivo é aqui em Pires do Rio, interior de Goiás. Nós ficamos a 140, 150 quilômetros de Goiânia, a nossa capital, e ficamos a apenas 60 quilômetros de Caldas Novas, que é um dos nossos principais pontos turísticos aqui da nossa região. E também, né, de Santa Cruz de Goiás, que fica a 15 quilômetros daqui. Santa Cruz de Goiás foi a primeira capital do nosso estado e é a cidade que tem a mais antiga cavalhadas do nosso estado, que é também um evento tradicional nosso aqui. No interior, doutora, aqui onde nós estamos, é normal as pessoas às vezes ignorarem seus direitos ou não terem noção nenhuma, não saberem de absolutamente nada daquilo que lhes assistem, dos seus direitos. Então, nós, como veículo de comunicação, nós nos sentimos na obrigação de buscar informação e de tentar manter essas pessoas informadas através das nossas redes sociais e através também do Jornal Positivo impresso, que circula quinzenalmente. Para Ah, começar o nosso bate-papo, doutora, a nossa entrevista, eu queria que a senhora falasse um pouco mais do início desse ano de 2026. Porque constantemente, né, o INSS ele muda regras, ele traz informações novas. É uma série de mudanças, de novidades que constantemente acontecem. Esse 2026, ele inicia com algum tipo de mudança, com alguma alteração com relação ao INSS? Tem lei nova? Tem algo novo, doutora? então, o que acontece? Todas as mudanças que vêm desde a emenda constitucional, que foi lá em 2019, essas mudanças já estão programadas. Porque quando houve toda a mudança a respeito da aposentadoria no INSS, já ficou consignado que, ano após ano, essas mudanças iriam ocorrer, tendo em vista que acabou a modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje, o que existe hoje na nossa legislação? Existe a aposentadoria programada, que é a aposentadoria por idade. A mulher vai aposentar com 62 anos e o homem vai aposentar com 65 anos de idade. O que a emenda fez? Para poder
resguardar aquelas pessoas que já pagam INSS, já pagam a Previdência Social há muitos anos, eles instituíram as regras de transição. Então, nós temos 5 regras de transição, que aí tem a dos pontos, tem a do pedágio de 100%, tem a do pedágio de 50%, tem a do tempo de contribuição com uma idade mínima e a da própria aposentadoria por idade. Então, no ano de 2026, o que vai estar vigente? Nós temos a aposentadoria dos pontos, que ela vai aumentando ano a ano. Então, hoje, se a mulher ela quiser aposentar, a somatória do tempo de contribuição dela, que é no mínimo 30 anos, com a idade dela, tem que dar, no ano de 2026, 93 pontos. Para o homem, são 103 pontos, tendo em vista que ele tem que ter, no mínimo, 35 anos de tempo de contribuição e, somando a idade dele, tem que dar 103 pontos. A regra de transição por idade, a da mulher, ela iniciou na faixa de 60 anos, lá na emenda constitucional, no ano de 2000 ela começou em 2019, foi aumentando 6 meses a cada ano, e hoje é 62 anos de idade, e o tempo de contribuição são 15 anos de tempo de contribuição. Para o homem, é a mesma coisa, 65 anos, por idade, e o tempo de contribuição são 15 anos. Mudou, com a reforma da Previdência, para o homem, mudou o tempo de contribuição, depois passou a ser 20 anos. E tem a do pedágio de 100%, que é a do pedágio, tem que verificar qual é o tempo de contribuição que você teve lá na emenda constitucional, e você vai ter que cumprir todo aquele período até chegar a mulher 30 anos, o homem 35, e depois cumprir esse período novamente. Por exemplo, faltavam 5 anos, eu vou cumprir os 5 anos até chegar a 30 se for mulher, e depois eu tenho que ter mais 5 anos de tempo de contribuição para ter acesso a essa regra de transição. O que eu quero chamar a atenção aí das pessoas que estão me ouvindo, da sociedade, do trabalhador em geral? Há diversas regras de transição. Então, o que é mais favorável para mim? Só calculando. Como a gente tem diversas modalidades de aposentadoria hoje, para quem quer aposentar antes dos 65 homem ou 62 mulher, eu sempre oriento, faça um cálculo prévio, um advogado especialista para saber qual é a regra mais vantajosa. Por quê? Porque a regra de calcular o valor da aposentadoria dos pontos ou do tempo de contribuição, tendo uma idade mínima, ou até mesmo do pedágio, cada uma tem uma forma de calcular. E tem regras que são mais vantajosas do que a outra. Um dos questionamentos que a gente mais tem tido aqui nos últimos dias, doutora, é com relação a diabético e hipertenso, porque constantemente as redes sociais publicam isso, de alguns direitos que o diabético ou o hipertenso tem junto ao INSS. Isso é fato ou não, doutora? Então, depende. Por que depende? Não basta eu ter a doença. Essa doença ela tem que me atingir de duas formas. Uma, me incapacitar para o trabalho. Se ela por exemplo, eu tenho uma diabetes e ela me incapacita para o trabalho, eu não consigo trabalhar e exercer a minha atividade habitual. Eu posso receber um benefício previdenciário? Se eu estou incapacitada de forma temporária, eu recebo um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Não, essa doença ela me incapacita, eu não dou conta de trabalhar de jeito nenhum. Vou ter que aposentar. Aí seria no caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. O que as pessoas têm que ter em mente não é a doença que vai me aposentar, é como a doença afeta a minha vida. Isso vale para hipertensão, para diabetes, cardiopatia, até mesmo quem tem HIV, deixa eu ver quais são as outras doenças que as pessoas falam muito, fibromialgia, muito se fala sobre a fibromialgia. Ela dá direito a uma aposentadoria? Depende. Depende do quê? De como ela me incapacita para o trabalho. E aí, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, até nas minhas redes sociais, é que nós temos a incapacidade e temos a pessoa com deficiência. Que, Washington, são duas coisas totalmente diferentes.
A incapacidade é quando eu não dou conta de trabalhar. A pessoa com deficiência é quando ela dá conta de trabalhar, ela paga o INSS normalmente, mas ela tem barreiras. Como assim, Mara? Barreiras. Por exemplo, a pessoa com fibromialgia, ela, na maioria das vezes, ela tem muitas limitações que impede, às vezes, de fazer algumas situações numa pessoa que não tem a fibromialgia. E aí, nesse caso, o que, que vai avaliar? Quais são as barreiras que a pessoa com fibromialgia enfrenta no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho, no desenvolvimento das atividades sociais, por exemplo, eu não consigo ficar muito tempo sentado para ver um culto ou uma missa na igreja. Essas são as barreiras que ela enfrenta, mas ela vive normalmente. Tem pessoas com fibromialgia ou até mesmo com diabetes, hipertensão, que não conseguem de jeito nenhum trabalhar. Se eu não consigo de jeito nenhum trabalhar, eu estou incapacitada. O que, que eu preciso nesses casos? Documentação médica. Porque a primeira pessoa que vai dizer que você não pode trabalhar é quem? É o seu médico. Entendeu? Porque se eu tenho um documento médico falando, um nome fictício, Maria, ela tem diabetes, ela está incapacitada para o trabalho, vou lá encaminhar ela para o INSS. Chegando no INSS, ele vai dar primeiro para ela um benefício temporário, que seria o auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária. Se nesse período ela não melhorar e houver uma piora, aí sim ela teria direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. O mesmo vale para qualquer doença, inclusive para hipertensão. O problema é que nas redes sociais eles dão a informação completa, né? É como se fosse um chamariz ali para você poder conversar com a pessoa e saber mais da realidade dela, entendeu? É uma forma de captação de clientes, essa é a verdade. São as mesmas regras, doutora, para quem tem câncer, por exemplo? Sim, as mesmas regras, as mesmas regras. Quando a gente fala de benefício previdenciário, a regra ela é a mesma. O que, que vai mudar? Como é que eu vou aplicar aquela regra para o caso concreto? Por exemplo, tenho câncer. E aí estou incapacitada para o trabalho. Vou receber o auxílio doença. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem câncer, que faz tratamento e que trabalha. Ele dá conta de trabalhar. E isso são casos raros, mas ele dá conta de trabalhar, ele não recebe auxílio doença. Mas eu tive uma cliente que ela ficou incapacitada 4 anos, entendeu? E ela não aposentou. Por quê? Porque depois ela teve a cura do câncer dela e continuou trabalhando normalmente. Mas tive gente também que aposentou por incapacidade permanente por conta do câncer. Você percebe que eu te falei de 3 clientes, onde cada um teve um destino diferente. É o mesmo benefício previdenciário, mas a forma que eu vou aplicar depende do caso, entendeu? Sim. Doutora, no dia a dia também, a gente lida com situações que nos causam dúvidas, como, por exemplo, a atuação dos peritos do INSS. As pessoas falam que eles são muito rigorosos, que eles são muito rígidos. Isso acontece mesmo ou cada caso é um caso? Assim, na grande maioria das vezes, o que, que acontece com os peritos do INSS? A demanda do INSS ela é muito grande. Então, o perito, quando você vai numa perícia no INSS, ele, na grande maioria das vezes, ele não deixa o segurado falar, ou ele faz poucas perguntas e a perícia acaba. Às vezes dura 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, aí depende do perito. Na sua grande maioria das vezes, é dessa forma. Deveria ter mais, assim, ao meu ver, né, de acordo com o que os meus clientes falam, deveria ter uma análise melhor? Deveria. Deveria, ao meu ver, deveria sim. Vou generalizar que toda perícia é assim? Não. Por exemplo, eu tenho perícias lá em Brasília, na unidade da agência de Taguatinga. Os peritos de lá são maravilhosos. Eles têm uma empatia muito grande com o segurado. E isso ajuda muito. Mas há locais que realmente a perícia é uma perícia muito rápida, muito. Não, às vezes o segurado ele fala o básico e pronto, acabou. E ele fica sempre naquela ânsia de falar mais, de explicar mais, né? Eu sempre digo para os meus clientes, quando eles vão para a perícia, a oportunidade que ele tiver de falar, não fale o nome da doença. Por quê? O nome da doença está lá no relatório médico ou no atestado médico. Mas lá no atestado, na maioria das vezes, não está como você se sente, como é o seu dia a dia, como é que aquela doença atrapalha o seu trabalho, atrapalha o seu cotidiano. Então, a dica que eu dou aqui, vai para a perícia do INSS,
evita o nome da doença, porque o nome da doença já vai estar no documento médico que você vai entregar para ele, para o perito. Fala sempre como você se sente, como aquilo ali afeta o seu dia a dia, afeta o seu trabalho, e por isso você não está dando conta de trabalhar, entendeu? Ou se for um benefício por incapacidade. Porque, assim, benefício por incapacidade é um tipo de orientação. Ah, vou fazer uma perícia de BPC-LOAS. É outro tipo de orientação, entendeu? Então, cada caso é um caso. Mas na incapacidade, que é o que a gente está falando, eu sempre oriento falar como você se sente, evitar o nome da doença, porque já está no laudo médico, então aproveita para falar outras coisas que não estão no laudo. Doutora, mais uma dúvida aqui. Às vezes a pessoa vai no médico, no postinho, perto de casa, ou até mesmo em um hospital, ou até mesmo em um centro especializado, e ele tem um laudo médico dizendo que ele está incapacitado de trabalhar. Ele vai para o INSS e o perito diz que ele pode trabalhar, ou seja, a visão do perito difere, é diferente da visão do médico do paciente. Quando acontece isso, o que fazer, doutora? Só o judiciário. Só o judiciário para poder ir o perito do juiz e falar quem está certo. Se é o médico do segurado ou se é o médico do INSS. Somente Mas o como é que a judiciário. justiça É resolve isso, doutora? Aí o fazendo juiz vai perícia. confiar em quem? No médico ou no Na perito? grande maioria das vezes, o perito ele confia na. Desculpa. Na grande maioria das vezes, o juiz confia na perícia que ele manda fazer, que é o perito do juiz, entendeu? Ele é Ah, uma sim. pessoa idônea, que não é do governo, que não é do segurado, vai lá e faz a perícia. E essas perícias, na grande maioria das vezes, não vou falar que é 100%, mas elas costumam vir bastante favoráveis para o segurado, na grande maioria das vezes. Quando não vem favorável, ou porque não teve uma documentação médica adequada onde demonstra que efetivamente a pessoa está incapacitada para o trabalho. Mas se ela tiver uma documentação médica adequada, exames de todo o período que ele está incapacitado, que ele não dá conta de trabalhar, o médico perito ele costuma sempre ir em favor ali do segurado, entendeu? Não é 100% das vezes, mas acontece sim. Até porque ele Doutora, é mais humano, o médico, o perito. Quando você vai fazer uma perícia na justiça, não é uma perícia que dura 5 minutos. É uma perícia que dura, às vezes, meia hora, 20 minutos. Ele esmiuça muito bem, ele tira foto. Eu sempre falo para os meus clientes: ah, doutor, eu estou com um problema na perna. Eu tenho uma bengala. Eu vou com a minha bengala ou não? Aí eu pergunto: você usa a bengala no seu dia a dia? Porque se você usa no seu dia a dia, você tem que ir. Agora, se você não usa e quer ir para impressionar o perito, pode ser prejudicial para você. Por quê? Porque o perito, ele sabe, tanto do INSS como do judiciário, sabe que quem usa bengala, ela costuma ter uma roçadinha assim na perna. E aí é como se ficasse um pouco gasto. Então, ele sempre olha isso. E aí, se você levar uma bengala, na grande maioria, como você não tem o hábito, ele vai saber que você não usa. Então, assim, às vezes as pessoas elas criam situações para poder impressionar o perito. E aí isso acaba prejudicando. Mas é muita das vezes falta de orientação. eu vejo algumas pessoas também dizerem que não são aposentadas, mas recebem aposentadoria do INSS. Uns falam, eu não sou aposentado, mas eu tenho o LOAS, que é minha aposentadoria. Doutor, o que que é isso? LOAS é aposentadoria? Não é aposentadoria? É um tipo de aposentadoria? Seria possível esclarecer, explicar, dar mais informações do que é essa aposentadoria chamada de LOAS? Vamos lá. LOAS é o nome da lei. Entendeu? O LOAS, ele é a lei que determina o benefício assistencial. Qual é o benefício assistencial? É o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Então, o BPC, ele vem do LOAS. E aí, veio o decreto 6.214 que regulamentou essa lei. O que eu sempre falo para os meus clientes? O que é o benefício assistencial? É um tipo de aposentadoria? Não, não é um tipo de aposentadoria. Por quê? Porque o benefício assistencial, ele é diferente do benefício previdenciário. O benefício assistencial, você não precisa pagar o INSS. Basta eu cumprir os requisitos. Cumprir os requisitos, eu tenho direito ao benefício assistencial. Então, vamos lá. Quais são os requisitos do benefício assistencial? Que é o benefício de prestação continuada. Ele é destinado para dois tipos de pessoa: a pessoa com deficiência ou o idoso com 65 anos de idade.
Além dessas duas pessoas, elas têm que ter mais um requisito, que é o quê? O requisito da miserabilidade. A renda per capita do seu grupo familiar tem que ser um quarto do salário mínimo, que hoje está em volta aí de R$ 400. Então, quando o idoso recebe o BPC, que é oriundo do LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, o que isso quer dizer? Que ele recebe esse benefício assistencial do governo porque ele atingiu os requisitos. Ele pode não ter contribuído para o INSS, mas ele recebe. A diferença do benefício assistencial para a aposentadoria, o que é? 13º, se for no valor de um salário mínimo, né? 13º. O BPC não tem 13º, já a aposentadoria tem. E no benefício assistencial, o valor sempre é um salário mínimo. Então, o idoso ele recebe um salário mínimo se dentro do grupo familiar dele a renda per capita for de até um quarto do salário mínimo, que dá uma média aí de R$ 400 por pessoa. A mesma coisa da pessoa com deficiência. Não tem idade mínima, é uma pessoa com deficiência, mas ela vai passar por uma perícia do INSS, uma perícia tanto da assistente social como pelo médico, para poder verificar essa deficiência e como a deficiência atinge o cotidiano dela, quais são as barreiras que ela enfrenta e o principal, se há um impedimento a longo prazo. Esse longo prazo aí é no mínimo de 2 anos. Então, BPC, que vem do LOAS, é benefício assistencial, não é benefício previdenciário. Se é benefício assistencial, é no valor de um salário mínimo e não tem 13º. Uma outra questão que eu quero colocar com a senhora, inclusive, é participação de seguidores do Jornal Positivo, porque aqui no interior a Dona Maria é o principal veículo de informação. Então, a pessoa é o seguinte, ela nunca contribuiu com o INSS. E aí ela vai envelhecendo, ela vai amadurecendo e vem a conscientização e às vezes até o arrependimento. Poxa, eu deveria ter contribuído, mas eu nunca contribuí. Aí vem a Dona Maria e fala: não, começa a contribuir. A comadre Terezinha começou e aposentou. No interior acontece muito isso, doutora. Qual é o conselho que a senhora dá para aquela pessoa que nunca contribuiu e já está de meia idade para frente e chega à conclusão de que deveria ou deve contribuir para garantir, mais cedo ou mais tarde, a aposentadoria? Tá, vamos lá. Antes, eu falei lei de orgânica, o LOAS é lei da organização da assistente social, é ele que organiza tudo. Só para fazer um adendo, falei orgânica, mas é organização. Vamos lá. Você me falou de uma pessoa já de meia idade, se ela deve contribuir ou não para o INSS. Primeiro, o que a gente tem que verificar aí com essa pessoa? A idade dela. Se for uma pessoa que tem, vamos supor, a Maria. Maria tem 62 anos, menos 15. Se ela tiver por volta aí de seus 47 anos e começar a contribuir a partir de agora, com 62 anos ela vai aposentar. Por quê? Porque ela vai ter 15 anos de tempo de contribuição. Para você aposentar hoje no Brasil, você tem que cumprir 2 requisitos: tempo de contribuição e carência, que são 15 anos e 180 contribuições. Então, se a dona Maria, com seus 58 anos, quiser pagar o INSS, compensa? Depende do quê? Depende de como é que compõe o grupo familiar dela. Depende de fazer um planejamento previdenciário para poder entender como é que é a situação financeira dela. E aí, com isso, nesse estudo, você vai conseguir dizer se é vantajoso ou não. Na grande maioria das vezes, se for uma pessoa que tem uma renda per capita de até um quarto do salário mínimo, não oriento você, às vezes, pagar o INSS para aposentar. Faltam 2 anos para eu chegar com 65 anos. Compensa eu pagar o INSS? Só para garantir um benefício, talvez por incapacidade. Estou doente, fiquei doente, aí recebo um benefício por incapacidade? Ok. Ou um benefício aí para os dependentes no caso de falecimento? Ok. Mas para aposentar, aí o que eu sempre oriento é fazer um plano de aposentadoria, um planejamento previdenciário, para poder entender o contexto familiar, para poder entender qual é a renda da pessoa e assim fazer projeções para o futuro, entendeu?
orientar já de pronto, pago o INSS ou não pago o INSS, fica muito temerário da minha parte. Eu sempre falo assim, tá perto de aposentar, faltam 2 anos para eu poder aposentar, 3 anos para eu poder aposentar. Vem cá, vamos entender o seu contexto familiar, vamos entender com quem você mora, qual é a renda da sua casa, que aí, se for o caso, pode aí projetar, talvez pedir um benefício assistencial, entendeu? Porque dependendo do tempo que você contribuir, você às vezes pode fazer um alto investimento e ter um valor de aposentadoria bem reduzido por conta do tempo de contribuição, entendeu? Quer dizer que pagar também aí uma diferença enorme para tentar antecipar também não seria o melhor caminho, doutora? Vou Não, tentar ser não, mais claro aqui no exemplo, né? nunca, Às vezes a pessoa nunca contribuiu, não, mas eu vou contribuir retroativamente. Vou pagar não, aí 15, 14 anos de uma vez só. Também não, não é não, aconselhável. não, de jeito nenhum. Não recomendo sair pagando o INSS, principalmente atrasados de qualquer jeito. Não faça isso. Por quê? Porque pagamento em atraso, dependendo do que você precisa, se for carência, às vezes não conta para carência. E o que é carência? Eu sempre dou o exemplo do plano de saúde. Para você ter acesso aos benefícios previdenciários, ou seja, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria programada ou a da aposentadoria por tempo de contribuição, eu preciso cumprir a carência, que são 180 contribuições, 15 anos de tempo de contribuição. E como é que funciona a carência? Não é qualquer tipo de contribuição que ela vai entrar no cálculo de carência. Então, se você pagar em atraso, tem pagamento em atraso que não entra no cálculo da carência. E aí, o que você precisa, às vezes, é carência. Não vai adiantar de nada. Você vai pagar 10 mil, 20 mil reais para o INSS e não vai aposentar. Ah, eu quero pagar, faltam 2 anos para aposentar, vou pagar só no teto. Às vezes você paga tanto no teto que não vai influenciar no valor da sua aposentadoria lá na frente de forma vantajosa. Que eu oriento? Sempre faça cálculos. Por quê? Às vezes é melhor eu gastar 2 mil, 3 mil reais em cálculo do que gastar 20, 30 mil pagando o INSS de forma desnecessária para aumentar 300 reais no valor da minha aposentadoria, que a longo prazo, às vezes não compensa. Você vai esperar aí 5, 6 anos para poder recuperar o valor que você investiu. E aí, quando você faz um planejamento previdenciário, um plano de aposentadoria, você consegue visualizar de forma palpável o valor que você vai receber lá na frente, quanto que você vai investir para poder receber aquele valor de aposentadoria, entendeu? Sim. Me ajuda a entender uma outra situação, doutora. Às vezes a pessoa começa a trabalhar muito cedo, já com a carteira assinada, ganha um salário mínimo e aquele desconto para o INSS já é automático. Ela trabalha 5, 6, 7, 8 anos. Depois ela arruma um trabalho melhor e a carteira é assinada, às vezes, com 5, 10, 20 salários mínimos. Depois ela volta a regredir, arruma um outro emprego, volta a ganhar um salário mínimo. E aí depois ela fica desempregada e quer continuar contribuindo para ter a aposentadoria com o teto máximo. É possível, lembrando que lá atrás ela só contribuía com um salário mínimo? Então, como é que é feito o cálculo da aposentadoria? O cálculo da aposentadoria, ela pega todo o seu período contributivo, de julho de 94 até a data da sua aposentadoria. E aí, com isso, tudo que você contribuiu no salário mínimo, no teto, aquilo tudo vai entrar no cálculo da sua aposentadoria. A gente, desculpa, a gente tem um artigo 26 da emenda constitucional que fala sobre o descarte. O descarte é quando eu posso descartar algumas contribuições, eu não vou usar elas para nada, para poder aumentar o valor da minha aposentadoria. Isso tudo é matemática. Mara, como é que eu vou saber o que, eu vou descartar, o que, eu não vou descartar? Só calculando. Antigamente, antes da emenda, eu utilizava apenas as 80% maiores contribuições. Agora não, agora eu utilizo tudo. Então, às vezes, contribuições no salário mínimo costuma diminuir o valor do benefício. E aí o descarte vem para isso. Mas para eu descartar, eu tenho que ter tempo de contribuição sobrando. E aí, para poder saber se vai descartar ou não, se eu vou pagar no teto, se eu vou receber no teto,
Aí eu tenho que calcular. Hoje a aposentadoria não é algo simples. Ah, eu vou lá e pago e vou receber. Não, não é. Porque o cálculo da aposentadoria é um cálculo complexo e se você sair pagando de qualquer jeito, né? Principalmente eu falo isso muito para o autônomo, a probabilidade de você se frustrar lá na frente é muito grande. Eu falo muitas vezes no caso do MEI. O MEI, ele paga ali para o INSS o valor equivalente de contribuição previdenciária, o valor de um salário mínimo. Mas, na grande maioria das vezes, a renda daquele microempreendedor não é um salário mínimo. Qual é o problema aí? Ele está declarando que a renda dele é de um salário mínimo, sendo que não é um salário mínimo, às vezes é uma renda maior, e no caso de uma incontingência, ele ficar incapacitado para o trabalho, o que vai acontecer? Ele vai receber um salário mínimo. Ele não vai conseguir trabalhar para poder ter aquela renda anterior e, no final das contas, vai receber um salário mínimo. Mara, o que você orienta nesses casos? Ter a ajuda de um profissional para fazer um plano de aposentadoria e verificar se é vantajoso eu fazer qual é o valor mais vantajoso para eu poder pagar a minha contribuição previdenciária e ter uma aposentadoria de acordo com a renda que eu realmente recebo, entendeu? E eu, assim, pelos cálculos do INSS, é muito difícil você chegar no teto do INSS. Assim, matematicamente falando, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Na grande maioria das vezes, você chega perto ali do teto, mas chegar no teto mesmo são poucas pessoas que conseguem. Tem que verificar o seu período contributivo. Ok. Doutora, uma última pergunta, por gentileza. Algumas pessoas nunca contribuíram e moram na cidade. Eles vão tentar aposentadoria e essa aposentadoria é negada. Às vezes a pessoa também nunca contribuiu, mas mora na zona rural, na fazenda, na roça, como nós costumamos dizer aqui. Ela vai lá e consegue aposentadoria. Qual que é essa diferença, doutora? Por que quem mora na roça tem direito e quem mora na cidade não? Pronto. A gente está falando aí do segurado especial. Quem é o segurado especial? É aquele rural, né? Aquela pessoa que trabalha na roça a vida inteira, de regime de economia familiar e tem sim o direito de aposentar, inclusive mais cedo. A mulher, ela aposenta com 55 anos de idade e o homem com 60 anos. E aí, o que eles têm que demonstrar para o INSS? Que eles têm de tempo de atividade rural 15 anos de tempo de contribuição, não, de atividade rural, que eles trabalharam ali de economia familiar. E por que o rural recebe e o urbano não? Porque o rural tem-se o entendimento que o trabalho rural é um trabalho mais forçado. Ele vem também da nossa Constituição Federal e é um direito deles. Inclusive, na reforma da Previdência não se mudou nada com relação ao rural. Já o trabalhador urbano, ele é obrigatoriamente, se eu sou trabalhadora urbana, obrigatoriamente eu tenho que contribuir para o INSS. Todo mundo que trabalha é obrigado a contribuir ao INSS, a Previdência Social. Por quê? Porque a gente é regido pelo princípio da solidariedade. Então, todo mundo deve contribuir. Por quê? Hoje, se eu estiver recebendo o benefício do INSS, eu contribuí lá atrás, tem outras pessoas contribuindo para poder pagar o meu benefício. Inclusive, ajudando ali na parte do rural. Essa é uma questão mesmo de legislação. O legislador quis dessa forma, onde o rural não precisa. O rural que eu falo, aquele que trabalha de economia, que tem um regime ali de economia familiar, ele planta, por exemplo, ele tem a galinha, ele utiliza ali aquela galinha, os ovos da galinha, tanto para consumo como para venda. E eu geralmente falo que, assim, para você poder aposentar utilizando o tempo de atividade rural, você tem que cumprir, juntar a documentação necessária para poder comprovar esse efetivo trabalho, né? Tem a declaração que você tem que assinar, mas, assim, isso aí são questões técnicas, questões do próprio legislador, que veio para poder privilegiar, principalmente porque o trabalho na zona rural é um trabalho mais difícil, é um trabalho, vamos dizer que mais, não é forçado, mas é um trabalho mesmo difícil para a pessoa, diferente de uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, entendeu?
Ok, doutora. Eu gostaria muito de agradecê-la e também deixar registrado aqui, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando ou que vão ainda nos acompanhar e que têm alguma outra dúvida, que às vezes precisa até de um contato com a senhora, a gente vai deixar aqui na legenda, né, a melhor maneira de contactar, a melhor maneira de falar com a doutora Mara Marques é através das suas redes sociais, né? Mara Marques Isso. ADV. A gente vai deixar o endereço aqui, porque às vezes, durante a entrevista, nós não sanamos todas as dúvidas. Ou às vezes a pessoa tem algo em particular, muito individual, para conversar com a senhora. A gente vai deixar aqui o seu endereço, o endereço de suas redes sociais. Doutora, muito obrigado pela participação. Foi um prazer, uma honra. Foi extremamente importante, né? Muitas informações a respeito de um tema que a senhora sabe é muito delicado, muito sensível. Obrigado pela sua participação, doutora. E eu agradeço imensamente o convite. Eu espero aí, de alguma forma, ter contribuído com essas informações. Realmente, o direito previdenciário ele é muito complexo. A cada, a cada ano as coisas vão mudando, a legislação ela vem alterando e é preciso as pessoas terem acesso a essas informações. Eu falo sobre isso nas minhas redes sociais. Quem quiser me seguir aí no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, é Mara Marques ADB, vem no início aí do advogado. Ele falou que vai estar escrito aqui embaixo. E agradeço aí a oportunidade de poder, nesse bate-papo, de poder falar sobre o direito previdenciário. Muito obrigada ao Jornal Positivo. Estou sempre à disposição, sempre que quiserem conversar, pode me chamar que eu estou aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Washington. Muito obrigado. O Giro do Jornal Positivo falou com a doutora Mara Marques. O Giro volta a qualquer instante com mais informações, com mais notícias.